Bem-vindo ao canal Pílulas de Geotecnia, diretamente aqui do interior de Alagoas, onde a gente está fazendo uma sondagem para a construção aqui de uma ponte, né? Está analisando o leito do rio, é um braço de um rio principal, e eu vou mostrar detalhes dessa sondagem, né? Como é que foi feito. Para mim, quem não me conhece, eu sou Juliane Marques. Sou professora da Universidade Federal de Alagoas e responsável técnico da AGM Geotécnica. Espero que esse vídeo aí possa esclarecer algumas dúvidas, despertar interesse de vocês pela geotecnia. Sondagem, aqui no braço de um rio principal. Mas a lâmina d'água aqui é considerável também. Normalmente, quando eu tenho lâmina d'água, a gente faz a sondagem com balsas, né? Com a barca, com a balsa. E aqui a gente fez uma adaptação com esses barquinhos aí dos pescadores aqui da região, né? E tá fazendo o SPT equivalente aí no meio. Vocês veem que não é o SPT tradicional, porque não tem a torre montada, né? O tripé. O SPT equivalente usa os mesmos equipamentos, então tá ali uma bomba, né, o motorzinho a diesel, os mangotes estão ali, a cruzeta ali, ó, o tanque que eles utilizam, a caixa. Agora o peso é metade do peso do tradicional. O peso do SPT tradicional é 65 quilos, né? E aqui, com o equivalente, a gente utiliza 32,5. O fato de trabalhar com metade do peso, eu consigo executar a sondagem com 2 funcionários, né, para suspender esse peso em queda livre mesmo, né? Eu vou suspender e vou soltar em queda livre. E aí eu não preciso montar a torre, né? Muitas vezes a torre de sondagem é que viabiliza o ensaio. Então a gente fez um longo estudo sobre o SPT equivalente. Ali ao fundo está o caminhão, né, com o equipamento, a torre lá no caminhão, não sei se dá para ver. Porque foram lançados aqui 3 furos, um em cada cabeceira, esse lado aqui, né, o lado lá da outra margem, no meio do rio, e aqui, né, nessa parte aqui, desse lado aqui. Então o primeiro furo na cabeceira já foi feito. Eles estão fazendo agora no meio do rio. E o último furo vai ser lá do outro lado. Então, o que é que tem de diferente? Se eu estou trabalhando, pessoal, com metade do peso, né? Então eu teria que ter o dobro do número de golpes, né? Eu tenho uma série de relações, a gente estudou essa relação ao longo de anos, foi objeto de pesquisa, né? Várias obras em vários tipos de solo. A gente executava o SPT convencional, tradicional, né, pela NBR 6484 e executava o SPT equivalente a 1 metro de distância de um furo tradicional, às vezes a 2 metros de distância. Em algumas obras a gente executou 2 SPTs equivalentes para correlacionar com 2 furos de sondagem do convencional. Então isso aí a gente teve um banco de dados com centenas de furos de sondagem, né? Essa pesquisa durou uns 4 a 5 anos, mais ou menos. E a gente viu que se fosse uma relação perfeita, né, se eu estou trabalhando com metade do peso, né, que eu vou cravar o amostrador, eu teria ali um número de golpes que seria o dobro do SPT convencional. Então, a gente viu que não é bem exatamente o dobro, de uma forma geral sim, mas dependendo do solo, da profundidade, a energia é um fator que influencia bastante. Todos esses parâmetros foram considerados nas nossas análises. Execução da sondagem, SPT equivalente.
Vocês veem que eles têm aí a altura de queda de 75 por essa haste guia. Esse peso é 32,5, metade do peso tradicional, padrão. E aí esse peso, sendo a metade, eu preciso de 2 funcionários para erguer ele e soltar em queda livre. Vocês veem que não está montado o tripé, né? a torre de sondagem. E eles estão fazendo ali no meio de 2 barquinhos que eles amarraram aqui, né? Barcos dos pescadores aqui da região, está tudo ancorado. E montou aí no meio dos 2 barcos para bater o SPT, aí no meio desse rio, né? Desse riacho. Eles comentaram aqui, quando esse rio está em época de cheia, né? Chuva, ele chega àquela casa amarela lá ao fundo. Acho que dá mais de 4 metros ou 5 metros de diferença. Quanto foi que deu aí? Por isso eu falo que essas regiões de rio, riacho, lagoa, onde tem água, né, são regiões de uma dinâmica sedimentar muito forte. Eles estão falando aí o número de golpes no SPT equivalente. O que eles estão fazendo? Eles estão sacando a haste, ó, com o peso ao contrário. Se fosse a sondagem convencional, ele estaria com a corda, né, com o peso sacando. Bem trabalhoso, né? Mas é uma forma de executar aí a sondagem no meio do rio. Ô, Alessandro, se continuar aí com essa resistência, você para com 10 metros. 15 metros, entendeu? Já tem um, né? Mais 10. Vocês estão vendo o detalhe do peso? Ali, ó. Você antes de parar, você me telefona, manda alguma coisa pra mim. Certo. Tira uma foto e manda pra mim, tá certo? Lembrando que eu consigo coletar a amostra de metro em metro. É o mesmo amostrador Raymond Tezager, com as mesmas dimensões, tudo igualzinho uma sondagem convencional. Só o peso que é metade, no SPT equivalente. Estão sacando aí, ó, as hastes. Aí eles estão agora destarrachando, né? Como bateu o SPT agora, pessoal, o que é que eles vão fazer, as hastes? Eles vão pegar o amostrador. Porque a carga não vai chegar lá. Ô, Alessandro e Maurício, veja aí que solo foi esse aqui, qual solo 1 metro. Aqui foi tudo a Gila. Aí foi. A Gila lá embaixo a gente pegou a areiazinha, né? Pegou a areia. Lá embaixo, né? Isso. A 15 metros. Uma camada arenosa. Você pega assim, né? Sobe o nível do solo. Não é isso. Tá ali com areia grossa, resistência da porra, né? Você tem da... Mais uma haste e agora o amostrador. E areia muito compacta, que dá 50 voltas, entendeu? E aí você vai aquela ponta aqui na lagoa não dá pra fazer essa moda, aquela lá do Vale do Suragi? Não. Foi aquela ponte lá, só da usina Seresta, na 101, na 10-101, já fica perto. Amostrador com ele, ó. E aí ele vai agora tirar o solo para guardar, né, no saquinho, identificando a profundidade. E esse solo vai para o escritório, no laboratório, fazer análise tátil e visual. Ô, Edmilson, o que foi que tu fez errado aí já? Tá faltando um aí. Não é seu bico nada, é do... Eu ia fazer bico. Certo. Pronto, dá pra ver aí? Tudo certo. Pegou? Pegou. É a Gila meu aí, né? É um solo mais argiloso mesmo. Um pedaço
Agora tem bastante mica. Os primeiros metros aí do leito do rio, né? Manda só um pedaço. Não, esse aí vai mandar esse? Se quiser mandar, mande. Vá. Segure. Pessoal, Precisa não mais. da perfuração agora de 1 metro é uma argila, certo? E o que está chamando a atenção é que tem muita mica nessa argila. Não sei se dá para ver no vídeo, né? Esse luminoso. Tem areia também, mas tem mais argila. E ele comentou que esse material que ele tirou agora aqui a 1 metro aqui do leito do rio, esse furo, o primeiro que ele fez aqui da cabeceira, onde está aquilo ali, né? Ele encontrou esse material a 6 metros de profundidade. Então, tirando a diferença ali, né? 6 metros e aqui 1 metro, a 5 metros de profundidade. É como se a camada, né? Estivesse lá embaixo, essa mesma camada. Isso que é bonito da geotecnia. Esse foi um caso de obra de uma sondagem que a gente utilizou o SPT equivalente. Lá no Instagram, no meu Instagram, eu expliquei mais detalhadamente como é que surgiu o SPT equivalente. Tem um videozinho lá no IGTV do meu Instagram, mas a gente usa o SPT equivalente em situações mais difíceis, vamos dizer assim, de acesso do SPT convencional. E aí, como eu comentei no vídeo também, existe uma correlação, já que eu estou usando metade do peso no SPT equivalente. Se houvesse toda a conservação de energia, se não houvesse interferência de nada, eu teria o dobro de golpes, né, para cravar o mesmo amostrador padrão. Então, nesse livrinho aqui, que eu também já mostrei lá no Instagram, a gente organizou, é um livro sobre métodos de investigação do subsolo, é bem simplesinho, são 70 páginas. Os autores é o professor Abel Galindo, eu e o engenheiro, né, Ricardo Figueiredo Marques. E no último capítulo desse livrinho a gente fala do SPT equivalente, cita uma das pesquisas, né, uma pesquisa que a gente publicou no Cobranseg, o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Fundações, e lá a gente mostra essas correlações e tem um fator K que relaciona o SPT equivalente com o SPT convencional. E lá a gente discute a questão das energias, a influência, né, da profundidade. Então a gente fala que esse fator K é em função lá de uma equaçãozinha e do comprimento das hastes. Se eu tenho o SPT equivalente a 1 metro, 2 metros de profundidade, eu vou ter uma correlação. Se eu tiver esse SPT equivalente a 8 metros, 10 metros, eu vou ter outra correlação. Se alguém tiver interessado no livrinho, eu consegui colocar o e-book dele no site do Hotmart e vou tentar colocar o link aí do Hotmart em algum canto, ou na descrição do vídeo ou aí no primeiro comentário, para vocês acessarem, quem tiver interessado no livrinho, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós ainda vamos ver muita geotecnia juntos. Se gostou, dá o like, compartilha e não esquece de acionar o sininho, já que nós não temos uma data, um dia certo da semana para a postagem dos vídeos. Até o próximo vídeo.